Bom, galera, então hoje aqui eu separei alguns exercícios, tá? Para vocês verem como que as bancas, né, as provas estão pedindo, tal, os assuntos que a gente viu na aula anterior, né, nas duas últimas aulas, ok? E eu peguei questões da UERJ e do Enem, tá bom? Então vamos aqui, ó, para nossa primeira questão, galera, que traz o seguinte, ó, uma questão do Enem, tá, de 2020, que vai nos falar o seguinte, olha. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, de 60 ampere-hora. Então, pessoal, percebam que isso aqui, ó, tá vendo? Ele fala carga, tá? Ele realmente fala carga, aqui, ó. E aí depois fala, ué, Jason, tá ali falando de ampere-hora? É só porque a gente precisa lembrar do seguinte, tá? Que a corrente elétrica é a quantidade de carga que passou, ok, por ali, vou botar o Q maiúsculo mesmo, ou Q minúsculo, tanto faz, dividido pelo tempo. Então, a unidade de carga elétrica, tá, é exatamente corrente elétrica vezes o tempo, ok? Então, ali está 60 amperes hora, tá? 60 ampere hora. Não está exatamente no sistema internacional, porque aqui o tempo está em hora e no sistema internacional tem que estar em segundos, né? Então, quanto de carga, se fosse isso que a questão estivesse pedindo, né? Vamos ver o quanto de carga, né? E quantos coulombs eu teria ali nesse tempo. Bom, eu teria o seguinte, tá? Qual é a quantidade de corrente elétrica que passaram ali? 60 amperes. Ok? E em quanto tempo isso aconteceu? Né? 1 hora. Só que eu não posso deixar em hora, eu tenho que passar para segundos. Como que eu vou fazer isso? 1 hora tem 60 minutos. Ok? Então eu tenho que multiplicar por 60 para chegar em minutos. E cada minuto tem 60 segundos, tá? Ou seja, eu acabo tendo que multiplicar por 3.600. Ok? Então significa que a quantidade de carga que passou nesse tempo ali, ó, ou seja, 60 ampere-hora representa uma carga total de 216 mil coulombs. Bom, deixa eu só apagar aqui que esse C ficou muito pertinho, tá? Então, ó, isso aqui acaba lembrando logo no primeiro dia de aula nosso, tá? 216 mil. Aí, eu posso colocar isso daqui, tá, em potências de 10. Como? Eu pego aqui ó, como se fosse uma vírgulazinha, tivesse aqui atrás, ó, escondida atrás de todo mundo, tá bom? E vou trazendo lá para frente, ó, vou andar uma casa, aqui ó, andei uma casa, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então andei 5 casas para cá, então significa que daria 2,16 vezes 10 elevado à quantidade de casas que eu andei. Bom, 5 coulombs, ok? Então aqui ficou expoente positivo, né? Porque eu tive que andar com a vírgula aqui para a esquerda, ok? Mas agora vamos de fato que o problema está pedindo, ó. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um perímetro digital ao circuito do veículo. Opa! Então a questão agora está tratando já de amperímetro. Vamos focar nele aqui, ó. Vamos ver aqui o que ele está falando, né? Deixa eu só pegar aqui, ó. Vou destacar isso aqui, ó. Está falando de associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Aí vem a pergunta: qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Né? Lembrando, a gente viu dois carinhas, o amperímetro e o voltímetro, ok?
Então, beleza. Bom, o que é o amperímetro? Como o nome diz, amperímetro, né? Então, ele mede o quê? Ampere. Ampere é a unidade de corrente elétrica, tá? E ele está dizendo aqui o Azinho, olha só dentro Como é que a questão ajuda? Olha aqui dentro do equipamento, ó, tá o Azinho de ampere. Ampere é corrente elétrica, ok? Então, é isso que eu tenho que lembrar, tá? Eu tenho que lembrar que ele mede a corrente elétrica. E o amperímetro ele tem que ser colocado em série com o carinha que eu estou vendo. Então, ele quer ver o quanto está passando por esse fio. Então, tem que colocar o amperímetro em série com esse fio. Ok? Ou seja, no mesmo fio. Tá? Tem que estar ali. E o voltímetro ele vai medir a diferença de potência elétrica ou a tensão. E ele deve ser colocado em paralelo. Tá? Ou seja, em um fio diferente, tá bom? Mas ali ao lado, né? Então, olha só. Aqui nessa letra A gente tem ele em paralelo, tá vendo? O fio tá ligado aqui. Tá bom? No mesmo ponto aqui, ó, isso funciona como um nó. Tá? Aqui, ó, funciona como um nó e esse aqui também funciona como um nó. Por quê? É um ponto de onde estão saindo dois ou mais fios, tá? Então, esse amperímetro aqui na letra A estaria em paralelo com a bateria. Não é o que a gente quer. Tá bom? Aqui, ó, na letra E, ele estaria em paralelo também com o circuito. Por quê? Aqui eu tenho nó, olha só. Um fio virando dois ou mais. Então, aqui um nó, aqui um nó. Então, isso aqui também está errado. Esse aqui não pode ser. Aqui, ó, também funcionaria como um nó. Não pode ser, porque não pode estar em paralelo. Tem que estar em série. Aqui também não pode, ó. Aqui também não. Isso aqui seria um nó. E aí, ó, o amperímetro estaria em paralelo com a bateria. Não pode. Os dois únicos casos, ok? Seria isso aqui, ó. Tá bom? Beleza? Bom, e por que é a letra B? Por conta da leitura aqui no amperímetro, tá? Porque ele fala aqui, ó, no início desse período, tá, ó, há 5 dias sem uso. Então, era só multiplicar isso daqui, ó, que é esse tempo aqui, era só você multiplicar, tá bom? Por 5. Aí acabar chegando num valor desse daqui, tá bom? Beleza, pessoal? Então, esse era o esquema aqui, tá bom? Da nossa leiturazinha, tá? Tinha que estar em série, ok? Beleza? Alguma dúvida aqui nessa questão, pessoal? Não? Beleza, então. Então é uma questão quase que teórica, né? Puramente. Tá? Bom, então, vamos ver aqui, ó. Essa próxima questão. Essa próxima questão fala o seguinte. Em uma loja, a potência média absorvida pelo enrolamento primário de um transformador ideal é igual a 100 watts. Ok? Então, mesmo que ele não tenha falado assim, a potência é de tanto, a gente precisa saber a unidade, tá? E aí ele fala aqui, ó, 100 watts. Watts é unidade de potência. Então, eu só vou grifar aqui, ó, potência 100 watts. Então, pessoal, de novo, como que eu faço questões de física? Tá? Dica, quando eu estou falando eu faço questões de física, realmente sou eu, tá? Eu sempre pego as informações que ele vai me dando para eu poder ir juntando, como se fosse um quebra-cabeças, tá? Para eu poder tentar buscar lá na minha memória, lá no meu HD, qual a equação que eu devo utilizar, tá bom? E aí vamos lá, ó, ele já me falou de potência. Então, o primeiro dado que eu tenho aqui, ó, potência, P. Tá? Vamos seguir. O enrolamento secundário desse transformador, cuja tensão eficaz é de 5 volts, ó, de novo, ele já deu 5 volts. Ele não precisava dizer que era tensão ou diferença de potencial. Eu deveria saber já olhando a unidade. Então, vou grifar aqui, ó, tensão eficaz. Jason, o que é um transformador e tal? Isso a gente vai ver depois, tá bom? Mas, por enquanto, não vai importar para a gente saber isso, tá?
Então ele já afirma para a gente aqui, ó, segundo dado que eu tenho aqui importante. Então vou anotar, ó, eu já tenho aqui, ó, 5 volts. Qual é a potência? A potência ele me deu 100 watts. Beleza? Bom, então vamos seguir aqui, ó. Né? Fornece energia a um conjunto de aparelhos eletrônicos ligados em paralelo. Tá? Nesse conjunto, a corrente em cada aparelho corresponde a 0,1 ampere. Então ele está dizendo que todos os aparelhos estão sendo percorridos pela mesma corrente. Tá? Então, ó, a corrente em cada aparelho é de 0,1 ampere. Então ele está me dizendo, ó, a corrente em cada um é de 0,1 ampere. Ok? Só que eles estão ligados em paralelo. Então é como se fosse o seguinte, ó. Aqui tem um transformador, tá vindo o fio dele. Chegando aqui, ó, vai ter o equipamento 1. Aqui vai ter o equipamento 2. E aí vai ter um monte de coisa em paralelo aqui, ó. Até que eu vou chegar no equipamento N, que são N. Qual o número? Não sei, são N, tá? Vamos lá. Aí ele fala, ó, o número máximo de aparelhos que podem ser alimentados nessas condições é de quanto? Então, pessoal, olha só o que eu vou ter que lembrar aqui, ó. Aliás, vamos marcar o que ele pede, né? Ele está pedindo o número N. Então, quantos equipamentos desse que estão sendo percorridos por 0,1 ampere cada um podem ser ligados nessa condição, tá? Bom, então, ó, o que eu preciso lembrar aqui? Eu tenho relação de potência, tensão e corrente. Opa, tem uma equação que já tem esses três aí de cara. P igual a U vezes I. Só que essa equaçãozinha é para um equipamento. Para um equipamento. Então, para mais equipamentos, eu vou precisar ter várias potências, né? Ou seja, eu vou ter que somar, né, para cada itemzinho desse, para cada aparelho desse aí conectado. Então, na verdade, a minha potência não vai ser apenas U vezes I. Eu vou ter que fazer isso para os N aparelhos. Então, essa potência de 100 watts está alimentando N aparelhos com essa condição. Então, eu vou ali e na marra coloco um Nzinho aqui na equação. Tá bom? Porque eu tenho vários equipamentos ali. Ok? Então, coloquei esse Nzinho, que é exatamente o que ele quer. Tá bom? E aí, para calcular esse cara, o que eu preciso fazer? Pegar esses outros aqui, ó, que estão multiplicando ele, passar para o outro lado. Aí eles vão fazendo a operação inversa, ó. Vem dividindo. Então, N, que é o número de aparelhos, vai ser a potência, que está vindo lá do transformador, dividido por essa tensão e a corrente em cada um. Tá? Bom, potência ele me deu, já separei aqui, ó, 100 watts. Está aqui separado. Tensão, está aqui, ó, 5 volts, separadinho. O que falta para calcular? A corrente em cada um. Olha aqui, ó, ele me deu também. A corrente em cada um é 0,1 ampere. Então agora é só eu substituir os dados que ele me deu, ó. Vai ser 100 watts dividido por 5 volts, né, vezes 0,1 ampere. Isso em cada aparelho, tá? Então, ó, isso daqui vai dar quanto fazendo esse cálculozinho aí? Fazendo essa continha aqui, pessoal, isso vai dar cerca de 200 aparelhos, ok? Então a gente olha aqui, qual o gabarito que a gente vai marcar? Alternativa letra C, ok? 200 aparelhos. Então o que eu precisei fazer aqui, ó, para resolver essa questão? Peguei todos os dados para poder ajudar a me lembrar qual a equação que eu vou ter que trabalhar, tá bom? E ele me fala, ó,
cada aparelho, ok, tem 0,1 ampere. E como eles estão em paralelo, a tensão é a mesma. Então, todos eles estão alimentados com a mesma tensão aqui, ó. Mesma tensão de 5 volts. Tá? Ok? Então, eu tenho N aparelhos que estão sendo percorridos por essa correntinha. Tá? Então, por isso que eu coloquei o N ali meio que na marra, tá bom? Por interpretação do meu problema. E aí eu lembrei, né, dessa equação, que P igual a U vezes I, tá bom? Que eu acho que a gente viu na segunda aula. Então, né, só coloquei o N ali porque são vários aparelhos em paralelo, tá bom? Então, eu isolei o N. Então, P ficou dividido por U vezes I. O U é 5, I é 0,1 e a potência é de 100 watts. Ok? Então, 100 dividido por meio vai dar 200 aparelhos. Alternativa C. Pessoal, vocês acompanharam aqui o raciocínio? Pegaram legal? Mesmo? Ó, olhem para cima, rapidinho. Olhem para o alto. Olharam? Olharam? Deus está vendo, hein? Vocês estão me enganando não, né? Deus está vendo, hein? Então tá bom. Tá bom. Então, eu vou aproveitar que a gente tem um tempinho, vou falar mais dessa questão aqui. De novo. Primeira dica, pessoal, só reforçando. Tentem pescar todas as informações importantes, porque depois, conforme vocês forem fazendo provas anteriores, vocês vão vendo que tem questões que têm um enunciado muito grande dependendo da banca. Por exemplo, Enem. Enem ele coloca aquele testamento inteiro para poder você ter pouquíssimas informações realmente importantes para você pegar e resolver sua questão, independente da matéria que for. Tá bom? Então, aí já vem uma dica 0 antes da 1. Conheçam bastante o concurso que vocês vão fazer, seja Enem, seja o ERJ, CEDERJ, o que for. Tá bom? Como que você conhece bastante? Pegando prova antiga para dar uma olhada. Pega os últimos 5 anos e vai fazendo. Ok? É a melhor forma de você ficar familiarizado ali. Bom? Então, beleza. A gente tem que fazer a leitura de todo o enunciado, com calma, pegando as informações todinhas que ele nos deu. Então, ó, potência, aí ele fala o valor, ó, 100 watts. Ele fala o enrolamento secundário desse transformador, cuja tensão eficaz, então a tensão é de 5 volts. Ok? Então ele não precisava falar que é tensão. Ele podia falar ó, que fornece 5 volts. Você já deveria saber, só porque é volt, que eu estou tratando de tensão ou diferença de potencial. Tá bom? Aí ele fala que fornece energia, tanana, e outro termo-chave aqui, ó, que a gente precisa, né, destacar. Tá? Que ele fala que os caras estão em paralelo. Jason, por que é importante essa informação? Porque se eles estão em paralelo, eles estão sujeitos à mesma tensão. Então, esses 5 volts funcionam para todos os aparelhos. Okay? E aí vamos seguir com o enunciado. Nesse conjunto, a corrente em cada aparelho corresponde a 0,1 ampere. Então, em cada aparelhozinho desse, cada um, está passando aqui, ó, por aqui. Deixa eu só botar a cor aqui que eu usei. Então, por aqui está vindo uma corrente I. Aí veio para cá, vapo, a mesma corrente I. Aí veio vindo, tananana, chegou nesse outro aqui, ó, vapo, a mesma corrente I. Ok? Então, todos eles estão sendo percorridos pela mesma corrente. Aí fala, o número máximo de aparelhos que podem ser alimentados nessas condições é de quanto? Então, eu tenho N aparelhos, que é um número que eu não conheço. E é isso que ele quer saber. Bom, eu sei que potência é igual a U vezes I. Tá? Por que eu peguei essa equação? Porque é a equação mais próxima que eu tenho dos termos que ele me deu. Ok? O que tem de diferente? Que eu tive que colocar na marra esse N aqui porque são vários equipamentos, não apenas um. Isso é para um equipamento. Isso aqui são para vários. Em paralelo, ok? Porque estão sujeitos à mesma tensão. Então,
N igual a P dividido por U vezes I. Tá bom? Então agora é a hora de substituir os dados, porque a interpretação da física acabou. Daqui para cá, na verdade daqui para frente, já é matemática. Isolei o N, isso já é matemática. Então substituí os números, né, os valores, ok? E resolvi a conta. Então 100 dividido por 5 vezes 0,1 vai dar 200 aparelhos. Ok? Fechado aqui? Oi. Uhum. Olha, as equações não vão estar sempre na prova não, tá? Então isso é realmente ter que lembrar. Como que você vai lembrar disso? Tem várias formas. Uma, praticando, que conforme você vai praticando, vai entrando na mente. Vai fazendo aquilo ali, vai fazendo, vai entrando no sangue. Outra forma, faz tatuagem. Vai lá, desenha, vai no tatuador, escreve isso aí o cara lá na prova vai chegar e falar: você não pode chegar com isso. Pode sim, o cara não vai arrancar tatuagem de você. Então vai lá, tatua todas as equações, tá bom? Da matemática, da física, tá? Faz tudo, tá bom? Mas brincadeiras à parte, outra forma que ajuda bastante, apesar de não parecer. Muita coisa a gente grava no subconsciente, ok? Muita coisa. Então, o que, que você faz? Espalha pela casa toda. Bota na porta do guarda-roupa, escreve um monte de equações da física, da matemática, da química. Vai colocando. Na porta da geladeira, coloca outro. Tá bom? Na sala, coloca outro. Do lado da televisão, coloca outro. Ok? Você mora sei lá, com 5 pessoas. Cola o papel na cara dessas 5 pessoas. Você não precisa mais ver a cara das pessoas. Você já mora com elas, você sabe a cara delas. Você só precisa saber o que vai cair na prova, tá? Então cola, sai espalhando tudo isso. Então você pode pesquisar, vocês vão ver métodos de estudo. Pessoas fixam coisas assim na parede, tá bom? Agora eu não tô brincando mesmo não, mas coloca no guarda-roupa, coloca assim em cantos onde você frequenta bastante e vai passando e olhando durante o dia, que vai entrar na mente, eu tenho certeza disso. Mas se no ruim não entrar, lembre-se da tatuagem, tá bom? Pode fazer a tatuagem, ok? Não. Bom, então vamos aqui ó, para a próxima questão, pessoal. Que eu separei que é a questão bem recente, né, da UERJ 2019, ok? Que diz o seguinte, ó, resistores ômicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão UAB. Observe os esquemas. Então, pera aí, porque aqui já acende o primeiro alerta. Ele falou que resistores ômicos e idênticos. O que significa isso? Se são idênticos, têm o mesmo valor de resistência. Bom? E se são ômicos, significa que eles obedecem à primeira lei de Ohm. Ok? Então, eles seguem a equação U igual a R vezes I. Tá bom? É isso que significa. Tá bom? Vou pegar aqui, ó. Vou até circular aqui. Então, peguei aqui, ó. Vou pegando todas as informações importantes. Resistores ômicos. Então, eles seguem a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Idênticos. Têm o mesmo valor de resistência. Tá bom? Então, temos aqui, ó, os 4 esquemas. Vamos ver aqui a questão está pedindo de fato. Nessas condições, a corrente elétrica de menor valor. Então, grifa aqui, ó, menor. Circula aqui. Menor intensidade se estabelece no seguinte circuito. Então, olha só. Vamos ver pela primeira lei de Ohm aqui, ó. U igual a R vezes I. O que isso significa? Que quanto maior a tensão, maior a corrente. Mas todos eles estão alimentados com a mesma tensão.
Então, a única coisa que eu estou variando de caso para caso aqui é o valor da resistência equivalente. Okay? Então, se o U é constante, o que eu chego à conclusão? Que esse produto aqui tem que ser constante. Ou seja, ele quer a menor corrente. Como que eu vou ter a menor corrente? Com a maior resistência. Porque se aquele caminho oferece maior resistência, vai passar menos gente por ele. E entendam gente como corrente elétrica. Ok? Então é isso que eu vou focar. E eu não preciso calcular a corrente elétrica para saber. Eu tenho que olhar para quem? Para o circuito aqui que vai me dar a maior resistência equivalente. É isso que eu tenho que olhar. Eu vou ver cada caso aqui para descobrir qual é o maior valor de resistência equivalente. Ok? Bom, então vamos lá. Ó. No primeiro caso aqui, ó, primeiro esquema. Esses caras estão associados de que forma? Ó? Vem aqui, ó, sai do A. Opa! A partir desse ponto, ó, eu tenho um fio que se separou em dois ou mais. Bom, aqui eu tenho outro não, outro não. Então significa o quê? Significa que aqui, esses caras todinhos aqui, ó, eles estão, ó, né, do lado aqui do outro, ó, mas em fios separados. Se eles estão em fios separados, significa que esses caras aqui estão em paralelo. Todos eles estão em paralelo. Como que eu acho a resistência desses caras que estão em paralelo? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre os resistores somados, tá bom? Então, ó, esse primeiro aqui tem resistência R. Então, 1 sobre R mais 1 sobre a resistência desse aqui, mais 1 sobre a resistência desse aqui, do terceiro, mais 1 sobre a resistência desse quarto. Por que é tudo R? Porque ele diz que são idênticos. Tá bom? E aí tem um caso especial, ó. Como esses daqui são todos iguais, tá vendo? R, R, R. Quantos resistores eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho camaradas iguais que estão em paralelo, a resistência equivalente dele vai ser o valor da resistência deles dividido pelo número de resistores que eu tenho. Okay? Então, quanto que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, qual vai ser a resistência equivalente desse primeiro conjunto? R dividido por 4. Tá bom? Então, só para reforçar aqui, ó, isso é apenas para caso que eu tenho caras iguais em paralelo. Ok? Iguais em paralelo. Então, como eles estão aqui, ó, com o mesmo denominador, eu posso somar todo o numerador, tá? O denominador é igual, mantenho ele. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 4. Ok? 4 sobre R. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, eu vou ter 4 vezes a resistência equivalente desse primeiro esquema é igual a R vezes 1. Tá bom? Então, isolando aqui, ó, eu vou ter R dividido por 4. Como eu falei que ficaria aqui, ó. Tá vendo? Então, isso daqui vai dar quanto? 0,75 de R. Tá? Então, achei meu primeiro valor de resistência equivalente. Vamos para o segundo. No segundo, o que eu observo aqui? Ó? Também eu vejo um fio. Opa, acende o alerta. Ó. Um fio que se separa em dois ou mais. Então, aqui é um nó, aqui é um nó. Ó. Então, se existe nó, existem caras em paralelo. Só que cada maluquinho desse que está em paralelo, ele é composto, na verdade, de dois carinhas que estão um ao lado do outro, em sequência, no mesmo fio. Então, se eles estão em sequência no mesmo fio, eles estão em série. Se está em série, é só eu somar. Tá bom? Se está em série, o resistor equivalente a soma. Então, agora eu vou somar. Então, eu vou ter
esse carinha aqui, ó, vai me dar um equivalente, esse daqui vai me dar um equivalente, e esse daqui vai me dar um equivalente. Qual vai ser o equivalente dali do de cima? R mais R, então isso daqui é como se fosse um único de 2R. Tá bom? Aqui, ó, R mais R, isso aqui vai ser um único de valor 2R. E esse aqui de baixo, um único de valor 2R. Ah, entendi, Jason. Então eu vou ter, na verdade, 3 resistores de valor 2R em paralelo. É isso aí, tá? Nesse esquema 2. Então, como estão em paralelo, ó, é a soma dos inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente do segundo esquema é 1 sobre 2R, que é referente a esse carinha aqui de cima, ó, tá? Mais 1 sobre 2R, que é esse aqui do meio, mais 1 sobre 2R, que é este aqui. De novo, tá vendo? Ó? Eu tenho o mesmo denominador, então eu posso somar direto os numeradores. Tá? 1 mais 1 vai dar 3, então vai ser 3 dividido por 2R. Então, quanto que vai ser a resistência equivalente do esquema 2? Multiplicando cruzado aqui, ó, eu vou ter 3 vezes esse carinha é igual a 2R vezes 1. Vou isolar ele aqui e eu vou ter aqui 2R, o equivalente, desculpa, do segundo esquema, vai ser 2R dividido por 3. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 3 malucos de 2R. Qual é o equivalente? 2R sobre 3. Aqui nesse primeiro, eu tinha 4 maluquinhos em paralelo de valor R cada um. Então, quanto que deu? R por 4. Tá bom? Você divide igual pelos iguais. É isso. E aí, quando você tem 2R sobre 3, isso dá 0,67. Eu estou de olho em quem? No de maior resistência. Então, esse 2 já está fora, né? Esse 2 já está fora, já perdeu por 1. Vamos ver agora aqui no terceiro. No terceiro, ó, entre A e B, eu tenho essa resistência que está sozinha aqui e ela está em série com quem? Com esse trambolho. Quem é esse trambolho? São 2 resistores iguais em paralelo. Okay? Se são iguais em paralelo, o que eu vou fazer? Vou pegar o equivalente aqui, vai dar quanto? Desse aqui, ó, desse roxinho que está aqui. Ó. O equivalente desse carinha aqui vai ser o valor da resistência de cada um, que é R, dividido pela quantidade, 2. Tá bom? Ou eu posso fazer pela regra de quando são 2 em paralelo, que é o produto sobre a soma. Então, o produto deles 2 dividido pela soma deles 2. Tá? Então, olha só, percebo que agora, quando eu tenho esse maluquinho aqui, ó, e reduzo a este, roxo, é como se eu tivesse só um roxo com esse Rzinho. Com esse Rzinho não, com esse R ali. Então, no esquema 3, o equivalente desse esquema 3 vai ser quanto? Vai ser esse camarada aqui, ó, que representa o roxo, tá, ó, R vezes R dividido por R mais R. Mais esse R que sobrou aqui, tá bom? Então, ó, isso aqui vai me dar R ao quadrado dividido por 2R. Eu corto os R's e fica R sobre 2, igual eu falei que ficaria aqui, ó. Tá bom? Aí eu vou ter R mais, R sobre 2, que vai dar meio R mais R, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que fazer um MMC rapidinho, né? Então, multiplico 2 por esse R. E como aqui está somando, eu somo com este aqui. Então, vou ter 2R mais R. Isso vai dar 3 R's. Né? Fazendo isso aqui, ó, rapidão. Ó. Aqui, ó. Esse vem para cá multiplicando. E aí, como aqui está somando, eu somo. Okay? Então, tem 2R mais R, 3R, dividido pelo 2 aqui. Tá bom? Então, dá quanto? 1,5R. Então, opa! Já vi que não pode ser esse cara, nem pode ser esse. Porque agora eu estou tendo um novo vencedor, que é equivalente a 3. Falta agora ver quem? Aqui o 4. Tá bom? Só para poder bater o martelo de quem é.
No 4 aqui eu vou ter um raciocínio semelhante ao que eu tive aqui no esquema 3. Ó. Eu tenho um nó aqui, beleza? Tô vendo aqui um nó aqui e um nó aqui. Bom, então significa que eu tenho um paralelo aqui. Só que esses camaradas que estão em paralelo, na verdade, são o quê? 2 R's aqui em série e 3 R's em cima em série. Então, ó, eu tenho 2 carinhas para poder ver. Ó. Aqui em cima são 3 R's em sequência. Então, o equivalente desse daqui é quanto? R mais R mais R vai dar 3R. Ok? E o carinha aqui de baixo? Vai ser R mais R. Isso vai dar 2R. Ok? Então, ó, o equivalente ali do 4 vai ser o quê? São 2 caras em paralelo. 2 caras em paralelo, eu posso seguir a regra do produto deles dividido pela soma deles. Então, vou ter 3R vezes 2R, né? O de cima vezes o de baixo, dividido pelo de cima mais o de baixo. Tá bom? Isso deu aqui, ó, 3 vezes 2, 6. R vezes R, R ao quadrado. Tá? E aqui vai dar 5R. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Corto um quadrado desse aqui, ó, e mato o R aqui de baixo. Tchac! Cortei. Ficou 6R sobre 5. 6R sobre 5 vai me dar 1,2 R. Mas quem que eu quero? Eu quero o maior. Então, o maior é quem? O REC 3, que me deu 1,5 R. E esse outro aqui, quarto aqui também, não me serviu. Então, o que deu maior resistência equivalente ali foi o esquema 3, letra C. Ok? Pessoal, compreender aqui a gente fez nessa aqui. Por que você parece que... Não, ele quer a menor corrente. Mas aí para ter a menor corrente, como eles estão na mesma tensão, ó, aqui, ó, foi logo no início que a gente fez. Ó. Como U é constante, é a mesma tensão entre eles, para eu ter a menor corrente, que é o que ele quer, eu tenho que olhar para quem? Da maior resistência. Tá? Para ter a menor corrente, eu tenho que pegar a maior resistência. Então, por isso que para descobrir isso, eu foquei no maior. Entendeu? Ele não quer a menor resistência, ele quer a menor corrente. A menor corrente está associada a uma maior resistência. Entendeu? Beleza, tá? Então, fechamos essa questãozinha aqui, tá? Agora, a gente vai para a questão do Enem, que é um pouquinho mais longa. Sim, Jason, mais longa? É mais longa. Mas ela é bem tranquila de se entender, tá? Vamos lá, ó. A questão caiu em 2019. O enunciado até curto para o padrão Enem. Tá? Enunciado até curto. Vamos lá. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que é esse aqui, que está conectado à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130. Então, observe o seguinte. Qual é o mínimo para essa TV funcionar? 90. Qual é o máximo? 130. Mais do que 130, a TV queima. Tá bom? Menos do que 90, a televisão nem liga. Ok? Perceberam? Então, ó, vamos lá. Então, isso aqui é uma lâmpada. Então, isso aqui é uma lâmpada. Aqui é uma lâmpada. Aqui é uma lâmpada. Outra lâmpada e outra lâmpada. Aí ele fala, ó, o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é de quanto? Então, eu vou considerar aqui a condição mínima. Tá?
O mínimo para poder essa televisão aqui funcionar, tá? É de 90 volts, ok? Eu vou só redesenhar isso aqui rapidamente para poder a gente ver como que eles estão associados, ó. Perceba que eu tenho esse de 10 sozinho, que vai estar em série com esse conjunto todo aqui, ó. Então, vou pegar aqui essa linha. Cheguei no de 10. Ok? Aí, passei pelo de 10 e cheguei nesse nó. Então, se eu cheguei aqui num nó, é porque esses caras aqui todinhos estão em paralelo. Então, refazendo meu desenho, é isso aqui, ó. Vem para cá. Aqui eu tenho de 10. Então, podia muito bem fazer isso aqui, ó. Veio e aí chegou aqui e dividiu. Dividiu para onde? Para essas várias lâmpadas aqui, ó. Essa. E vem vindo, ó. Tá bom? Vem vindo aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho até 5 lâmpadas. Então, vou pegar aqui. Então, aqui eu tenho lâmpada 1. Vou botar aqui, ó. Eita, ficou grande, mas vamos lá. Lâmpada. Lâmpada. Lâmpada de novo. Lâmpada de novo. E a quinta lâmpada até. Só que lembrando, né? Ele quer saber quantas até que eu posso ligar. Já desconfiem, gente, da resposta de 5 de cara. Tá? Já desconfiem logo a maldade no coração do cara. Tá bom? Porque ele não ia fazer uma pergunta dessa se ele soubesse que já poderia ligar tudo, entende? Então a maldade já está aí, ó. O mau caratismo vem daqui, tá? Então tá aqui esse fio. Ok? E aí o verde ali eu vou representar a TV. Aqui, ó. Isso é a TV. A TV está vindo aqui em paralelo. Então significa o seguinte, se eles estão em paralelo aqui, ó, a TV com as lâmpadas, significa que a tensão nas lâmpadas é igual, em cada uma das lâmpadas, é igual a tensão na TV. Ok? É isso aqui. Então, lembrando, aqui são 120 volts. Ok? Então, olha só. Aqui a gente consegue descobrir qual é o valor de corrente que está passando pela TV, que eu vou chamar de ITV. Tá bom? Por quê? Vai sair uma corrente geral aqui, ó. Ok? Que vai passar pelo resistor de 10. E aí eu vou chamar ela de I10. Tá bom? Só para representar a corrente que está passando por esse resistor de 10. Ok? E aqui, ó, em cada uma das lâmpadas, vai passar uma corrente que eu vou chamar de IL, que é a corrente em cada lâmpada. Tá bom? IL. Ok? Depois eu acabo de desenhar aqui. Vamos lá. Bom, descobrindo aqui primeiro qual é a quantidade de corrente que está passando por aquela TV ali. Eu estou pegando a condição mínima, porque ele fala que é o mínimo para a TV funcionar. Tá? Então, 90 volts. Opa! Primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. O valor de R ele já me deu da TV, 50. E ele me deu o valor da tensão aqui mínima da televisão, 90. Ok? Então, a corrente que vai passar pela TV vai ser a tensão, né, sobre ela dividido pela própria resistência da TV. Então, vai ser 90 sobre 50. 90 sobre 50, isso vai dar 1,8 amperes. Ok? Então, já descobri aqui qual é o valor de corrente que está passando por ali. Ok? Bom, então, espera aí. Se só a TV está consumindo 1,8 amperes, quanto que cada lâmpada está consumindo de corrente se elas estão em paralelo com a TV? Bom,
Se a TV está consumindo 90, significa que geral aqui, geralzaço, todo mundo que está aqui está consumindo 90 volts, porque é o mínimo para a TV funcionar. Então, geral aqui está gastando 90 volts. Quanto que a minha fonte fornece? 120. Então, só esse conjunto está consumindo 90. Ok? Cada lâmpada está em paralelo com a TV. Então, a tensão em cada lâmpada é igual à tensão na TV. Bom? Então, qual é a corrente que está passando em cada lâmpada? A corrente que está passando em cada lâmpada é a mesma tensão que está passando na TV, okay? Que é 90, dividido pela resistência de cada lâmpada, que aí o problema diz que são 200 ohms. Ok? Então, beleza. 90 dividido por 200. Ok? E aí, isso vai dar 0,45 amperes. Então, o que significa isso? Que cada lâmpada, para eu alimentar cada lâmpada, eu vou gastar 0,45 amperes. Tá? Beleza. Então, quanto que vai por ali, para aquelas correntes? Ou para as lâmpadas? Eu sei que está saindo uma corrente de 10, e aí essa corrente de 10 está separando parte para alimentar as lâmpadas e outra parte para a TV. Ok? E aí, todos esses camaradas aqui estão consumindo 90 volts. Tá? 90 volts consumidos aqui. Então, quanto que sobra para esse resistor de 10 ohms? O que sobra é o total de 120 menos o que foi consumido nesse conjunto. Então, vai ser 120 menos 90. Então, sobram 30 volts aqui, tá bom? Para esse meu camarada de 10 ohms. Então, aqui sobram 30 volts. Então, qual é a corrente que está passando por ele ali? A corrente que está passando nesse resistor de 10 vai ser a tensão sobre ele, que é 30, dividido pela resistência dele, que é 10. Ok? Então, eu vejo aqui que é uma corrente de 3 amperes. Então, olha só o que está acontecendo. Dos 3 amperes que estão chegando aqui, 1,8 está indo para a TV. E o restante da corrente está alimentando as várias lâmpadas. Quanto de corrente que está indo para alimentar a quantidade de lâmpadas? É essa a diferença. Okay? Então, para alimentar a corrente, né, para alimentar todas as lâmpadas, vai ser 3 amperes que estão chegando aqui, menos o que vai para a TV. Okay? Então, chegou 3, 1,8 a TV comeu. Então, sobraram 1,2 para poder alimentar todas as lâmpadas. Mas espera aí, eu tenho 1,2 amperes para dividir entre todas as lâmpadas. Mas cada lâmpada me consome quanto? 0,45 amperes. Então, espera aí, uma lâmpada eu preciso de 0,45 amperes. Tendo N lâmpadas, eu vou usar esses 1,2 amperes aqui. Ok? Então, ó, multiplicando cruzado aqui, ó, eu tenho 0,45 vezes N lâmpadas, tá? E N igual a 1,2, o 0,45 vai dividindo. Aqui, ó. Então, isso vai dar um número quebrado, olha. 2,67 lâmpadas. O que significa isso? Se eu colocar mais lâmpada do que isso, ou seja, o próximo inteiro é 3. Se eu colocar mais lâmpada do que isso, cai a corrente. Se cai a corrente, a televisão não vai funcionar. A lâmpada não vai ligar. Ok? Então, eu preciso pegar uma quantidade menor do que 2,67 para poder tudo isso funcionar. Então, a quantidade que é a opção que ele me dá, que é logo um pouquinho menor do que 2,67, é 2. Porque eu não posso colocar meia lâmpada funcionando, né? Eu tenho que colocar um número inteiro. Então, se eu colocasse 3 lâmpadas, eu já não ia conseguir alimentar tudo isso. A TV não ia funcionar, nem as lâmpadas. Então, tem que colocar 2 para poder manter
duas lâmpadas para poder tudo ficar funcionando. Bom, pessoal, alguma dúvida aqui? Pode falar que eu volto. Tá? Sei que o horário a gente já passou um pouquinho, mas eu tô aqui disponível para isso, tá? Para poder tirar dúvidas. Nenhuma dúvida, pessoal? Então, beleza, pessoal. Então, por hoje a gente fica aqui, tá? Para nossos exercícios, beleza? A gente se vê na próxima aula.